Olá, caro usuário do sistema RBI 2.0. O sistema RBI é um sistema adaptado a partir do Alta User Points para servir como banco online para as micronações lusófonas. É totalmente sem custo, totalmente sem exigências, quer dizer, usa quem quiser, quem estiver usando inclusive o pacote Lusofonia 2.0 como sistema. Depois que você já instalou o seu pacote Lusofonia, então já está instalado também o banco, né, da nação em questão. As configurações básicas, quando você vem ali em componentes, daí procura sistema RBI, tá? Vem em componentes, vai ter a opção sistema RBI. Indo no sistema RBI, terá essa janela. Aqui está adaptada para o Reino da Itália, mas essa janela terá exatamente os mesmos botões e as mesmas funcionalidades. Aqui mostrará uma boas-vindas, o total de capital em circulação nesse momento na nação, as maiores contas do país, as últimas atividades feitas e se tiver alguma aprovação pendente, o que não é o caso. Tá? Bom, de um modo geral também é possível vir aqui em opções e em opções você pode, por exemplo, configurar algumas coisinhas. Recomendo que nada seja feito nisso aqui, que seja mantido o padrão. Aqui em Profile, o que vale a pena colocar é, ao invés daqui como aparece RBI, que é o Banco da Itália, você pode colocar a sigla do banco do seu país. E de resto mantém igual, salva e ponto. Tá? Se for lá, salvou, fechou, sem problema nenhum, vai ficar tudo configuradinho. As operações do banco, as funções ativas no banco, por exemplo, são dadas aqui em regras, tá? Então as regras são as ativações, ó, pagamento por autor de artigos, bloqueio, publicações na agência de notícias, por exemplo, pagamentos e transferências entre correntistas, que é fundamental, que é o que permite que haja, então, transferência de capital, o imposto que você pode criar, postagem de novo tópico, né? Postou um novo tópico no fórum, quantos valores de moeda você ganha, respondeu, quantos valores, agradeceu, quantos valores, e inclusive, né, clicando em cada um desses aqui, por exemplo, é permitido que você possa configurar essas funções. Então, se eu clicar aqui em postar um novo tópico, tá, ele vai abrir a configuração da regra. Aqui no caso da Itália, ganha 2 liras por postar um novo tópico. Né? O resto aqui é a configuração padrão sem maiores problemas. Tá? Basta vir ali, salvou e fechou, já está funcionando. As regras que estão ativadas, as funções ativas no seu banco, aparecem marcadas por esse símbolozinho aqui, como se fosse um verificado em preto. Né? As que não estão em ativo são essas marcadas em vermelho. Tá bom? Então essas são as funções. Voltando aqui para o painel de controle, vocês têm, por exemplo, os correntistas. Aqui aparecem todos os correntistas do seu banco. É aqui que vocês podem, por exemplo, adicionar ou retirar saldo de um correntista ou de vários correntistas ao mesmo tempo. Para fazer isso é muito simples. Selecionou um ou os correntistas que você deseja, clica nesse botão. E aí, se o valor for positivo, você coloca lá, por exemplo, 50 liras, caso da Itália. Se for negativo, coloca o menos na frente e a razão. Uma vez que você salvou e fechou, a operação já está realizada e o usuário receberá isso no extrato dele. Tá? Outra coisa aqui são esses tributos e restituições. Lá no quadro regras tem como você ajustar um valor positivo ou negativo. Né? Se for restituição, obviamente positivo, se for tributo, negativo. E aí você pode selecionar um grupo de usuários aqui e clicar nessa função, e aí ele vai debitar ou creditar a todos que você selecionar aquele mesmo valor, no caso lá já acertado nas regras do sistema. Já que em painel de controle, voltamos lá, nós temos aqui, por exemplo, a atividade, tá? Então aqui são todas as últimas atividades relacionadas à questão do seu banco. Todo mundo que entrou, agradeceu, vai mostrar aqui. Vindo novamente em painel de controle, tem aqui templates, que é uma função que você pode mudar algumas coisas do layout, mas sinceramente, nunca utilizei, não é assim uma coisa que faça diferença. Aqui eu posso sincronizar os usuários, é útil você fazer talvez uma vez, depois que você estiver já funcionando com a sua micronação, clicar em sincronizar usuários. Recalcular contas, pode ser uma vez também feito, mas com cuidado, tá? Categorias, tem ali para você criar categorias de usuários, mas não é algo que eu realmente utilize. E aqui a loteria. No caso da Itália, eu nomeei para a Regia Loteria Italiana, mas na sua micronação está lá a Loteria Nacional. Clicando aqui em loteria, por exemplo, tá? Veja, aqui tem várias loterias que foram criadas. Você vai clicar aqui em novo e você vai definir. Ó. Se eu clicasse aqui para editar, por exemplo, uma loteria que já ocorreu, eu coloco o nome da loteria, eu coloco se requer aposta, então sim, né, óbvio. Se permite múltiplas apostas, sim ou não. Qual que é o valor da aposta, se vai cobrar de fato da pessoa o valor da aposta, qual o prêmio para o primeiro colocado, para o segundo colocado e para o terceiro colocado. E quando que ocorrerá o sorteio.
e se está publicado ou não. Uma vez que você configurou a sua loteria, para poder adicioná-la adequadamente ao seu portal, é muito, muito, muito simples. Tudo que você precisa fazer é vir até a edição de conteúdo, lá no artigo. E claro, você deve ter criado então um artigo, né, uma página, portanto, para o seu portal, onde você possa colocar a loteria. Então imagine que quando você vai editar o seu artigo no portal, tem essa janela de edição, e aqui tem um botão escrito Raffle. Clicou ali, ok? Você vai selecionar a loteria que você deseja inserir e vai clicar em inserir esta loteria. Pronto, está inserido. Agora, quando você salvar, o usuário ao entrar nesse artigo, lá na página principal do seu portal, ele verá o botão de apostas. Muito simples, muito prático, muito rápido, tá? Bom, mas voltando lá à configuração então do banco. Então voltamos aqui ao painel de controle. E aí temos aqui os rankings e medalhas. Você pode criar medalhas, por exemplo, para quando uma pessoa atinge uma certa conta por seu próprio crescimento, né? Por exemplo, aqui ó, tem na Itália os clientes, cliente diamante, cliente de ouro, cliente de argento, cliente de bronzo, né? Assim vai. Assim como as ordens, como a Itália tem uma ordem honorífica criada pelo sistema e por aí vai. Vocês podem criar sistemas de pontos, portanto, aqui, tá? Sistemas de pontos que são interessantes até para estimular os usuários de vocês. Aqui em painel de controle, voltamos lá, e aí você tem as estatísticas gerais do portal de vocês, as estatísticas de todo o sistema econômico de vocês desde que ele foi ativado. Né? Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai mostrar, olha só, o total de capital em circulação, número de correntistas, valor médio por dia, ganho do correntista, gasto, correntistas estão inativos que não movimentaram conta nos últimos tempos, aqui as maiores contas, os que mais gastaram, né, os maiores valores gastos e por aí vai. Ou seja, uma visão ampla do seu sistema. Voltando aqui em painel de controle, estamos então totalmente configurados. Vejam, são configurações muito simples, pessoal. Claro que requer que vocês, obviamente, né, no interesse das suas micronações, no interesse de fazer acontecer o projeto e de que conheçam o sistema, inclusive, que vocês possam buscar, né, investigar o sistema, ok? Mas sempre observando, então, essas funções que são as funções base do seu Banco Nacional, ok? Espero que tenha sido útil e que você esteja muito feliz com o sistema RBI e com o pacote Lusofonia. Um abraço a todos e até mais.